Boa tarde, galera. Saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Estou mais uma vez falando com você no canal do Já Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, né, cara? Passando a empolgação aí, né, da classificação para as semifinais da Copa do Brasil, né, que o Vasco passou pelo Botafogo aí nos pênaltis, né, teve um destaque para o Robert Renan, que bateu o último pênalti, depois daquela cavadinha e se consagrou. O Vasco amanhã vai voltar suas atenções para o brasileiro, né, o Vasco amanhã que encara o Ceará dentro de casa, né, o Vasco e Ceará em São Januário, vai ser 8h30 da noite. O Vasco tem, assim, alguns desfalques, né, cara, que vai ter quando será. Primeiro é o Hugo Moura, né, que está suspenso. O Hugo Moura que andou improvisando como zagueiro aí no time do Diniz, por falta de zagueiro, mas eu acho que não vai ter uma falta porque com o Carlos Coelho está contratado, o Robert Renan e dois zagueiros, inclusive o Robert Renan que ele falou, né, que joga em várias posições, já jogou de ponta, de atacante, de lateral. Ele falou que o Diniz, a qualquer posição que pode colocar ele, pode jogar, né? E também o Vasco também não vai ter mais uma vez o Tietê. O Tietê que voltou, né, contra o Botafogo depois de uma lesão. Depois desse trabalho todo voltou a sentir a lesão de novo. Lá no primeiro tempo saiu, né? E, pô, saiu. E também o Lucas Pinton, que teve uma lesão no joelho aí, sofreu uma lesão, só machucado, né? Eu acho que assim, não chega a nem ser muito desfalque, né? Ser uma ajuda. O Lucas Pinton, que às vezes não tá indo bem, lateral mochila, né, cara? No jogo contra o Botafogo que entrou também, deve entrar também o Cocão. O Cocão que entrou, né? Mas assim, não foi bem. O Cocão, aliás, entrou no primeiro tempo para sair no segundo, né? Acho que meteu o Matheus França no lugar dele. E também não foi bem também. O Vasco no primeiro tempo, o Vasco deu muita espaço ao Botafogo, depois deu uma melhorada, foi para dentro. Mas já passou, né? O Vasco já tá na semifinal. Agora é só dia 1º de dezembro. Vamos pensar no brasileiro, né? Pensando em ganhar umas gordurinhas aí. Tem esse desfoque, né? O Vasco é um jogo importante que o Vasco vai ter aí, né? Hoje tem os jogos aí de Fortaleza e eu acho que Vitória. Fortaleza e Vitória. Vai ser lá em Fortaleza, né? Certo, que o jogo de hoje à tarde, né? E também você vê, o Grêmio vai pegar o Mirassol, o Grêmio tá com 25 pontos, né? Vai pegar o jogo perigoso Mirassol, né? O Vasco passando do Ceará amanhã, o Vasco vai a 25 pontos. 25 pontos do Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar de qualquer jeito aí, né? Criar umas gordurinhas que. Porque até dia. Para contar, até falando no grupo, que até o dia 1º de dezembro, para não ficar nesse negócio precisando, né? Ganhar, né? O que adianta? Fizeram até uma pergunta no grupo. O que você acha, Reinaldo? Você acha melhor chegar no dia 1º de dezembro, o Vasco estiver brigando? Você acha que é melhor o Vasco se livrar de ser rebaixado ou ser campeão e jogar a Série B? Não, se for escolher, sinceramente, cara, eu prefiro o Vasco ficar na primeira divisão. Prefiro o Vasco é bom fazer o Vasco fazer uma gordurinha primeiro e ficar na Série A. Certo? Deixar, priorizar o Campeonato Brasileiro e esquecer a Copa do Brasil. Essa é a verdade. A gente espera aí, né, que até o dia 1º de dezembro, quando o Vasco vai encarar o Fluminense, né, e o Vasco já não esteja numa zona de perigo, como está hoje. Tenha criado só uma gordura maior aí e saia dessa situação, né? Essa é a verdade. Os tricolores que tiraram uma onda aí falaram, que queria pegar o Vasco mesmo. Bom, os tricolores que já estão falando aí que já estão na final, né? Esses caras tirando onda. É a mesma coisa, né? Os botafoguenses também falaram isso também. Mas a gente não pode falar nada, cair na provocação, a gente só tem que esperar dia 1º de dezembro, né? Essa autoconfiança aí, a soberba excede a queda, mas deixa pra lá. Então o Vasco tem esse desfalque aí, né, cara? Certo? Fora que o Vasco tem outros desfalques, por exemplo, o Jair que só volta a jogar o ano que vem, né? Com essa lesão, com essa tosse em torno, só volta o ano que vem. Fora que esse ano o Vasco também já tá sem o Adson um tempo, a gente não sabe quando o Adson volta. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então amanhã vai ter uns 4 desfoques contra o Ceará amanhã, o Vasco precisando ganhar, né? O Vasco amanhã pode entrar com
Carlos Cuesta, né? Jogando aí pela esquerda. E também tem o Lucas Freitas também, que apesar de eu ter criticado muito, jogou até bem contra o Botafogo. Tem aí crescido aí jogando bem, né? O Lucas Freitas. E vamos ver o que o Vasco pode botar na posição aí, né? Amanhã precisa da vitória de qualquer jeito. Agora, pô, a empolgação passou, galera. Eliminando o Botafogo dentro do Newton Santos. Vemos Botafoguenses chorando e beleza. Agora é focar no Campeonato Brasileiro. Focar no Campeonato Brasileiro. Ver o que o Diniz tem de melhor no banco aí para colocar. Ver o que pode ajudar aí para tirar o Vasco da situação que tá. É voltar à realidade agora. Voltar à realidade. Inclusive, eu estava até vendo a live, né? O Thiago Fonte, Vasco Cerrado. Thiagão, um abraço para você. Botou uma live aí, o único canal do YouTube que fez uma live com um jogador depois na semifinal, né? O Thiago Fontes aí, Vasco Cerrado, Fontes aí que é meu amigo, ele deu até uma moral no canal dele. Fez uma live aí com o Robert Renan e o pai dele, né? Sobre o pênalti que ele falou, ele pensou várias vezes, bateu o pênalti daquele jeito, da cavadinha, fez o Robert Renan, e também teve uma conversa também depois do jogo contra o Botafogo, com o Puma Rodrigues e o Hugo Moura. Falaram que tem um conselheiro de fazer cavadinha assim ou não, muito engraçado, lá no GE, lá você viu lá. Certo? Então a live aí, né? Ele conversou com o Thiago, mas o Vasco já passou, tá na semifinal na Copa do Brasil. Temos que pensar agora no Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer, pensar no jogo de amanhã, focar as atenções para o Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil agora é só dia 1º de dezembro, né? Dia 1º de dezembro. Então temos que pensar, fazer uma gordura boa aí, ganhar os jogos aí, para sair da situação que está, para quando chegar lá para dezembro a gente não ficar preocupado, que nem a gente fica todo ano, beleza? Bom, galera, a notícia que eu tenho aí, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, e já te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, desse seu like, desse seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, valeu, fui!